Há amores que não chegam com alarde, eles se insinuam, observam em silêncio, e, quando você percebe, já tocaram algo profundo dentro de você. E hoje, eu quero te convidar a mergulhar em um desses encontros raros, daqueles que parecem ter sido desenhados entre o destino e o mistério. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu dividida entre razão e emoção, entre o controle e o desejo de se entregar, então fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode revelar mais sobre o seu coração do que você imagina. Capricórnio, firme, elegante, estrategista da própria vida. Um signo que constrói tudo com precisão, como quem entende que o tempo é o seu maior aliado. Nada é por acaso, nada é impulsivo. Existe uma força silenciosa em Capricórnio, uma presença que não precisa se impor para ser notada. Ele não ama com pressa, não se entrega por impulso. Capricórnio observa, analisa, sente, mas raramente demonstra de imediato. Existe um mundo interno protegido por muralhas que foram erguidas ao longo de anos, experiências, decepções, aprendizados. E há uma beleza nisso, uma sofisticação emocional que poucos conseguem acessar. Então, surge Peixes. Peixes não entra, ele envolve. Não conquista, ele sente. É um signo que vive em camadas invisíveis, onde emoção, intuição e imaginação se misturam como um oceano profundo. Peixes não mede sentimentos, ele simplesmente mergulha. Enquanto Capricórnio constrói, Peixes sonha. Enquanto um se âncora na realidade, o outro flutua entre mundos que nem sempre podem ser explicados. E talvez, à primeira vista, você pense que esses dois não combinam. Mas é justamente aí que mora o encanto. Porque existem encontros que não acontecem pela semelhança, mas pela necessidade de equilíbrio. Capricórnio olha para Peixes e sente algo diferente. Não é apenas atração, é curiosidade. Existe algo quase hipnotizante na forma como Peixes enxerga beleza no caos, como transforma o simples em algo poético, como sente sem medo de sentir. E isso desarma Capricórnio. Aquele controle tão bem construído começa a suavizar. A rigidez se dissolve em pequenos gestos, quase imperceptíveis. E Peixes, Peixes encontra em Capricórnio algo que sempre buscou, mas nem sempre soube nomear. Segurança. Não uma segurança superficial, mas aquela que acolhe, que sustenta, que permanece. Porque por trás da postura reservada de Capricórnio, existe lealdade, existe cuidado, existe uma promessa silenciosa de presença. E é nesse encontro que algo mágico começa a acontecer. Capricórnio se torna o porto. Peixes, o mar. Um direciona, o outro aprofunda. Um sustenta, o outro expande. E juntos, criam uma dinâmica quase cinematográfica, onde cada olhar carrega significado, onde até o silêncio tem voz. Mas nem toda beleza vem sem desafios. Porque toda conexão profunda também revela sombras. Capricórnio pode ser rígido. Em certos momentos, sua necessidade de controle fala mais alto. Emoções passam a ser vistas como algo que precisa ser resolvido, e não sentido. E para Peixes, isso pode doer. Porque Peixes não quer apenas ser compreendido. Ele quer ser sentido. Ele precisa de presença emocional, de entrega, de sensibilidade. E quando isso não acontece, surge uma sensação de distância, mesmo quando estão próximos. E Peixes também tem suas próprias complexidades. Sua sensibilidade
que é tão encantadora, pode se tornar fuga. Ele evita conflitos, se afasta de realidades difíceis, cria refúgios onde tudo parece mais bonito do que realmente é. E para Capricórnio, isso é desafiador, porque Capricórnio valoriza clareza, responsabilidade, estrutura. E lidar com alguém que escapa, que não enfrenta diretamente, pode gerar frustração. Percebe? Aquilo que aproxima, também pode afastar. Mas, se existe consciência, tudo se transforma. Capricórnio ensina Peixes a se firmar, a transformar sonhos em realidade, a construir uma vida que não seja apenas imaginada, mas vivida. E Peixes ensina Capricórnio a sentir, a soltar, a entender que nem tudo precisa ser controlado para ser verdadeiro. Existe uma troca silenciosa, profunda, transformadora. Capricórnio aprende a abrir o coração sem medo de perder o controle. Peixes aprende a manter os pés no chão sem perder a sua magia. E é nesse equilíbrio que nasce algo extraordinário. Mas isso exige tempo, porque emocionalmente, essa conexão é intensa. Capricórnio demonstra amor através de atitudes, constância, presença. Peixes demonstra amor através de palavras, gestos, emoção. São linguagens diferentes, mas não incompatíveis. O problema surge quando um espera que o outro ame da mesma forma. Capricórnio pode achar Peixe sensível demais. Peixes pode achar Capricórnio distante demais. E é nesse ponto que muitos se perdem. Mas quando escolhem compreender, ao invés de julgar, tudo muda. Porque por trás do silêncio de Capricórnio, existe devoção. E por trás da sensibilidade de Peixes, existe força. E quando isso é reconhecido, o vínculo se fortalece. A confiança se torna a ponte. Capricórnio precisa confiar que a emoção de Peixes não é fraqueza, é profundidade. Peixes precisa confiar que a reserva de Capricórnio não é frieza, é proteção. E quando essa confiança se constrói, quase nada é capaz de quebrar essa conexão. Existe também um romantismo muito particular entre esses dois. Capricórnio ama de forma silenciosa, mas duradoura. Peixes ama de forma intensa, quase infinita. E juntos, criam um amor que é ao mesmo tempo seguro e mágico. Mas existe algo ainda mais profundo que poucos percebem. Os gatilhos invisíveis dessa relação. Capricórnio precisa aprender a suavizar suas expectativas. Nem tudo pode ser controlado, nem toda emoção precisa de solução. Às vezes, o amor pede apenas presença. E Peixes precisa aprender a encarar a realidade. Evitar conflitos não preserva o amor, apenas o desgasta lentamente. Força não é deixar de sentir, é sustentar a verdade, mesmo quando ela incomoda. E então, chegamos ao ponto mais delicado: a comunicação. Não apenas as palavras, mas o que existe por trás delas. O tom, o silêncio, a energia. Capricórnio fala através da estabilidade. Peixes fala através do sentimento. E quando começam a entender essa linguagem, uma nova intimidade nasce. E não é apenas sobre o físico. É emocional, espiritual, quase inexplicável. Porque quando Capricórnio se permite baixar as defesas, e Peixes se sente verdadeiramente visto, o que surge vai além do comum. Se torna sagrado. Um espaço onde ambos podem ser quem são.
sem máscaras, sem medo, sem reservas. Mas esse nível de conexão não acontece por acaso. Ele exige entrega, consciência, maturidade. Porque amar, especialmente assim, não é apenas encontrar alguém certo. É se tornar a pessoa certa. Todos os dias. Novamente. Capricórnio e Peixes têm o potencial de construir algo atemporal. Mas apenas se aceitarem que o verdadeiro crescimento vem das diferenças, não das semelhanças. Porque no final, não é o que os torna iguais que define essa história, mas a forma como escolhem lidar com o que os torna diferentes. Então, se você se reconhece nessa conexão, ou sente que ela faz parte da sua vida, eu te deixo uma pergunta. Você está disposta a suavizar onde é rígida, e se firmar onde costuma se perder? Porque é exatamente aí que a verdadeira magia acontece. E talvez, só talvez, é nesse ponto que o amor deixa de ser apenas algo que você sente, e se torna algo que você constrói, com intenção, com presença, com alma. Agora me conta. Isso fez sentido para você? Você já viveu algo assim? Ou está vivendo agora? Eu quero muito ler a sua história, sentir a sua percepção. Então deixa aqui nos comentários o que tocou você. E se você aprecia esse tipo de profundidade, esse olhar mais refinado sobre o amor e as conexões, se inscreve no canal. Porque nós ainda temos muitas histórias para explorar juntas. Com calma, com verdade, e com aquela elegância que transforma até o invisível em algo inesquecível.